Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida grandemente e que a perseverança dos santos do Senhor esteja trazendo a você essa continuidade em buscar o Senhor na sua palavra, buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor na comunhão da igreja, buscar o Senhor até que Ele venha, pois a perseverança é na perseverança, como já vimos nos textos anteriores, que seremos salvos. Ninguém é um vencedor, como as 7 igrejas do Apocalipse. Ao vencedor receberá as suas recompensas, e nenhum vencedor se torna um vencedor parando no meio do caminho. O vencedor é aquele que perseverou até o fim, até chegar ao destino final. Então a perseverança é importante para a nossa vida. Não é à toa que no Sínodo de Dort, quando definiram os 5 pontos do calvinismo, uma desses pontos foi a perseverança dos santos. Um tema muito importante para a fé cristã. E esta perseverança precisa ser vista nos vários exercícios do crente. E é isso que nós vamos ver um deles hoje, aqui em Atos capítulo 1, verso de número 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos aqui que todos estes é o versículo de número 13 que responde quem são estes, os discípulos. Então, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Nós vemos aqui que os discípulos, após aquele momento de ver a subida de Jesus, a ascensão de Jesus antes da descida do Espírito Santo, perceba em que momento eles estão ali no cenáculo em oração. Na subida de Jesus, 40 dias depois da ressurreição e antes da descida do Espírito Santo, ou seja, ainda faltava 10 dias para que o Espírito Santo viesse, o dia de Pentecoste, que é 50 dias após a ressurreição, a Páscoa, Então então os discípulos estão reunidos naquele cenáculo. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. E essas mulheres aqui, alguns entendem que são as esposas. Calvino chega até a dizer que não pode, a gente não pode supor, é muito provável que seja, mas as esposas dos discípulos, ou seja, há um pequeno grupo ali em oração. O Espírito Santo ainda não desceu e eles são compungidos a orar enquanto o Espírito Santo não vem. Mas o texto também diz, e é importante nós olharmos para isso, de que eles estavam perseverando unânimes. É interessante que o original tem a ideia de unidos com de mesmo acordo ou com a mesma mente. Não eram pessoas que estavam ali reunidas e cada um orando por si próprio, orando por seus pedidos pessoais, mas todos unânimes estavam orando pela mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Às vezes as nossas reuniões de orações precisam deste propósito, de nós unirmos por um objetivo único, unânime, pois nós normalmente somos compungidos, ou levados a querer orar
por nossas próprias causas. Um dos autores antigos vai dizer que a verdadeira oração ela é tanto solitária, ou seja, a ideia de individual, como coletiva. Aqueles que se apegam na ideia de que eu já orei lá em casa, eu já orei lá no meu quarto, mas nunca vai numa reunião de oração na igreja, não entendeu ainda como é importante essa oração coletiva. E na oração coletiva quando todos estão unânimes, ou com o mesmo propósito, ou como um dos autores que nós gostamos de ler aqui, diz com um objetivo digno. E eles estavam o que ali? Orando pelo quê? Exatamente pelo que Jesus falou, que o Espírito Santo viria. Nos versos de 6 a 11, nós vemos Jesus dizer a eles que eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo. Mas eles estão orando antes do Espírito Santo vir. Eles estão orando e pedindo a Deus unânimes para este propósito e aguardando este momento. Eles estavam perseverantes nesta oração, eles estavam perseverantes com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com o mesmo acordo, com a mesma mente, como vários autores vão trazer aí a tradução dessa ideia da unanimidade em oração. Isso é interessante nós avaliarmos e pensarmos a respeito disso. Como tem sido a sua vida de oração? Perseverante? Você tem orado com perseverança? E você pode até responder que sim, que na sua casa você tem orado todos os dias, que você tem buscado a Deus em oração constantemente, perseverante. Mas e a sua oração com a igreja? Nós vemos aqui um grupo reunido, um grupo de provavelmente 20 pessoas ou mais, pois os 11 estão aqui reunidos, mas a gente sabe que mais pessoas estão aqui, mulheres, a mãe de Jesus estão ali também. E então nós vemos estas pessoas e que depois, quando o Espírito Santo vai no dia da descida do Espírito Santo, nós vemos aí no capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados, apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles estão reunidos neste lugar e essas 120 pessoas, veja, este grupo descrito nos versos 13 e 14 foi aumentando, de modo que agora esta pequena igreja se tornou agora um grupo de 120, e esses 120 vão ser cheios do Espírito Santo, mas veja, eles estão perseverando em oração juntos. Talvez as igrejas ainda não entenderam qual é a importância de orarmos juntos, de orarmos também de mesma mente, desejando a mesma coisa. E eles estavam ali aguardando o Espírito Santo, desejando a vinda do Espírito Santo. Se Jesus falou que ele viria, eles estão agora esperando por isso. É interessante nós vermos a relação como Lucas traz aqui. Jesus está subindo aos céus e dizendo que ele vai, mas o Espírito Santo viria, como ele já disse para os discípulos ali na ceia, em João capítulo 16, final do capítulo 15, também o capítulo 16, de que ele iria, mas ele deixa que o Consolador viria, um outro Consolador viria, como ele diz, ou seja, da mesma substância dele, da mesma essência de Cristo, ele viria. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes,
ou seja, entre a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo, no meio temos uma igreja orando, temos irmãos reunidos orando. Como é precioso e importante esse momento. A perseverança aqui é a perseverança da oração. E interessante que a palavra que Lucas usa aqui é dessa força e dessa constância de todos terem o mesmo propósito, firmeza, e algo que nos chama muita atenção, porque quantas vezes nós não somos perseverantes em oração juntos? Podemos até ser em nossa casa, mas e na igreja? E com os irmãos? Com aqueles que nós amamos? Como nós estamos fazendo ou trabalhando ou orando com eles? Nós precisamos orar mais juntos. Nós precisamos orar mais em unanimidade, ou seja, para quê? E precisamos orar juntos para o mesmo propósito, o que nós queremos. E aí isso vai ter que quebrar dentro de nós, de que eu quero uma coisa, o meu irmão quer outra. Então é melhor cada um orar na sua casa. Aqui nós aprendemos, como Calvino diz, a verdadeira oração é uma oração solitária, mas também conjunta. Se nós não sabemos orar juntos pelo mesmo propósito, ainda não entendemos o poder que está na oração e de juntos fazermos isso. A igreja precisa entender esse grande poder. Isso nos ajuda muito a compreender os propósitos de Deus, de que antes da vinda do Espírito Santo, eles estavam esperando por esta vinda, unânimes naquele lugar, e é por isso que tudo aconteceu. Ou seja, quando a gente vê o resultado também, ou seja, na subida de Cristo, na descida do Espírito Santo, e entre um evento e outro, nós vemos a igreja no meio, orando. Ali nós vamos aprendendo também sobre o que queremos para amanhã, o que queremos para a igreja. Estamos preocupados com as questões do reino, ou estamos preocupados mais com as nossas próprias bênçãos particulares e sobre o que Deus pode fazer na vida individual de cada um de nós? É claro que nós vamos interceder, no meio da oração nós temos a palavra intercessão, que é quando eu oro pela necessidade ou dificuldade do outro, e não tem nada de errado nisso. A questão é quando nós nos envolvemos somente com intercessão, de eu orar pela vida do outro e o outro orar pela minha vida, quando nós dois juntos deveríamos estar orando pelas questões do reino, pelas questões do céu, pelas questões do alto. E ali, então, juntos, unânimes, ou seja, de mesmo pensamento, de mesma mente, então buscarmos aquilo que Deus quer para nós dois, que nós dois precisamos da mesma coisa. Então, a igreja precisa orar mais junta. Nós temos um grupo de oração na igreja toda quinta-feira à noite, das 7h30 às 8h30, estamos lá reunidos. E ontem nós tivemos um momento de gratidão, de olhar para trás, aquela retrospectiva, de ver a boa mão do Senhor agindo em nossas vidas e poder ali agradecer a Deus uns com os outros de tudo que Deus fez em nossas vidas. Mas o que mais me impressiona toda quinta-feira é a perseverança de alguns daqueles irmãos ali. A grande maioria daqueles que vão nas reuniões de quinta-feira ali em nossa igreja oraram e vieram às reuniões todas as quintas-feiras de 2025. Que coisa maravilhosa ver esses irmãos
que faça chuva, frio ou calor, eles estão lá, né? Eles estão firmes lá. É exatamente como a gente aprende aqui com Lucas nessa narrativa. Irmãos que não importa o que esteja acontecendo, não importa o tempo, não importa a situação, eles estão lá. Só não estiveram lá quando estavam enfermos, quando estavam internados. Há uma senhora que participa sempre conosco e ela só não foi na reunião de oração quando ela internou para fazer uma cirurgia delicada, difícil, mas nós estivemos orando por ela ali, né? Mas alguém que sempre participa, ou seja, quando nós temos um grupo dentro da igreja que entendeu Atos capítulo 1, né, perseverantes na oração, Deus então vê e abençoa. Deus se alegra e como aconteceu com Charles Spurgeon na sua vida, um grupo, né, a história diz e alguns livros dizem a respeito da vida de Charles Spurgeon, dizem que uma vez um grupo de seminaristas que não conhecia Charles Spurgeon e foram ali a Londres, né, na sua igreja, conhecer o templo famoso do grande pregador, do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e chegaram perto de um homem que estava ali à porta da igreja e perguntaram: olha, nós viemos ver aí, todo mundo fala desse Charles Spurgeon e nós viemos conhecê-lo, ouvi-lo pregar, e ver o que há de diferente nessa igreja. E aí aquele homem então leva aqueles seminaristas para o porão da igreja, né, a parte mais baixa ali, embaixo da igreja havia um grande salão enorme ali. E quando aquele homem chegou ali na porta daquele salão, ele falou: olha, aqui está o grande poder desse lugar. E quando ele abriu aquela porta, havia ali debaixo da igreja, naquele grande salão, 700 pessoas reunidas orando. E ali falou: aqui está o poder da igreja. As pessoas estavam orando antes de começar o culto. E ali aqueles meninos, aqueles jovens ficaram impressionados de ver todo mundo orando e aguardando o momento do culto. E depois eles foram sentar para o momento do culto e também ouvir a mensagem do famoso pregador Charles Spurgeon. E eles ficaram admirados, impressionados que quando Charles Spurgeon subiu para pregar ali no púlpito, era o homem com quem eles haviam falado, que tinha levado eles para mostrar, para ver aquela reunião de oração. Meus irmãos, quando nós compreendemos, quando todo pastor compreende que o poder da igreja está na oração, na reunião de oração dos irmãos, né, esta igreja prevalece. Essa igreja se torna alguém, uma igreja que faz a diferença, é luz do mundo e é sal da terra. E nós precisamos de igrejas assim. Nós precisamos de grupos de oração e grupos de oração poderosos. Mas veja, o que Lucas está nos mostrando é que grupos de oração estão sempre unidos, perseverantes. Não é só uma oração de uma semana e depois some, mas é alguém perseverante, alguém que está constantemente orando, alguém firme nesse propósito, que não abre concessões para outras programações, mas entende a necessidade e importância da oração. E também nesse aspecto que nós aprendemos aqui do verso 14, é que estamos unidos em oração, unânimes, com o mesmo pensamento, com a mesma mente, ou seja, há momentos em nossas vidas e também em nossos períodos de oração que precisamos pensar de maneira unânime, ou seja, todo mundo com a mesma mente sobre quais os aspectos ou quais os motivos de oração que são comuns
para todos, para a igreja, para a sociedade, para o nosso governo, para a própria igreja em si, pois cada local tem uma realidade diferente, mas para que Deus haja, é preciso um grupo que esteja unânime em oração e não divergente sobre os seus desejos. Quando há divisões dentro da igreja, um grupo quer uma coisa, o outro grupo quer outra, nós temos uma dificuldade. E ali então, como João Calvino vai dizer, Deus vai exercitar, Deus vai deixar a gente por um tempo sem respostas, até que a gente aprenda a buscar todo mundo junto, o mesmo desejo, ter o mesmo desejo, o mesmo pedido diante do Senhor. Nós precisamos orar com perseverança, mas orar juntos e orar com a mesma mente, e assim então aguardar pela manifestação da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, que sua vida seja uma vida de oração mesmo, mas o desafio grande aqui deste versículo é nos estimular a perseverar na oração juntos, a oração como igreja, não a oração individual. A oração individual é importante, precisa acontecer, mas a oração junta, a oração coletiva, ela também é importante nas Escrituras. E na oração coletiva precisamos também aprender ou pensar a respeito de quais são os temas mais importantes do céu que precisamos orar por eles aqui na terra para que Deus faça em nosso meio. Que Deus te abençoe e que você seja esse testemunho vivo de oração, não só do seu compromisso com Deus no seu quarto. Entra no teu quarto, como disse Jesus no Sermão do Monte, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas também alguém que está sempre junto, orando na igreja, orando coletivamente e concordando com os interesses comuns dentro da igreja. Deus te abençoe e que você então viva junto com a sua igreja, orando ao Senhor com perseverança.